Capítulo 4. Turner planejara passar a primavera e verão na Nortúmbria, onde poderia se recusar a guardar luto por Letícia com certo grau de privacidade. Sua mãe, no entanto, empenhara uma quantidade impressionante de táticas, das quais a culpa naturalmente fora a mais letal, para convencê-lo a ir a Londres apoiar Olivia. Ele não cedera quando ela observara que ele era um líder da sociedade e que, portanto, sua presença atrairia os melhores cavalheiros ao baile de Olivia. Ele não cedera quando ela declarara que ele não deveria ficar enterrado no interior do país, se lamentando, e que encontrar amigos lhe faria bem. Contudo, se dera por vencido quando ela surgira à porta dele, e sem nem cumprimentá-lo antes dissera: "Ela é sua irmã." De modo que lá estava ele, em Rutland House, em Londres, cercado de 500 pessoas, que, se não eram as mais formidáveis do país, sem dúvida, eram as mais pomposas. Ainda assim, um daqueles sujeitos pomposos acabaria sendo o marido de Olivia, assim como um outro seria o de Miranda. E nem morto Turner permitiria que uma delas fizesse uma escolha tão desastrosa quanto a que ele fizera. Londres estava lotada de equivalentes masculinos de Letícia, e a maioria tinha nomes como Lord Fulano ou Sir Cicrano. Turner duvidava muito que sua mãe conhecesse todas as fofocas apimentadas que corriam pelo círculo social deles. Ainda assim, isso não significava que ele seria forçado a fazer muitas aparições. Ele estaria lá, no baile de debutantes delas, e as acompanharia a eventos aqui e ali, ainda mais se houvesse algo no teatro que ele quisesse ver. Mas, fora isso, preferia acompanhar o progresso delas dos bastidores. No fim do verão, quando toda aquela baboseira tivesse terminado, ele poderia voltar para... ele poderia voltar para o que quer que estivesse pensando em fazer. Talvez estudar a rotação de culturas, aprender arco e flecha, ir ao pub da região. Gostava bastante da cerveja de lá, e ninguém nunca fazia perguntas sobre a recém-falecida Lady Turner. "Querido, você veio!" De repente, a mãe ocupou todo o seu campo de visão, muito bela em seu vestido roxo. "Eu disse que chegaria a tempo", respondeu ele, terminando a taça de champanhe que estava em suas mãos. "Não avisaram a senhorita que eu já estava aqui?" "Não", respondeu ela, um tanto distraída. "Tenho passado o dia inteiro correndo de um lado para o outro feito louca. São muitos detalhes de última hora. Com certeza os criados não quiseram me incomodar." "Ou não conseguiram encontrá-la", emendou Turner, observando a multidão de forma casual. A frequência estava sendo um sucesso, sem dúvida. As 2 estrelas da festa não estavam à vista, mas, por outro lado, só fazia 20 minutos que ele chegara, e ficara mais do que contente em se manter nas sombras. "Já me certifiquei de que as 2 tenham permissão de valsar", declarou Lady Rutland. "Você, por favor, cumpra o seu dever para com ambas." "Uma ordem direta", murmurou ele, "principalmente com Miranda", acrescentou ela sem prestar atenção no comentário dele. "Como assim, principalmente com Miranda?" A mãe o encarou de forma franca e direta. "Miranda é uma jovem extraordinária. Eu a amo de todo o coração, mas nós 2 sabemos que ela não é um tipo de garota que se sai bem aos olhos da sociedade." Turner lançou um olhar atravessado para a mãe. "Nós 2 sabemos muito bem que a sociedade não é muito boa em juízos de valor. Lembre-se de que Letícia foi um grande sucesso. E se essa noite serve de indicação, Olivia também está sendo", respondeu a mãe com rispidez. "A sociedade é voluntariosa, Nigel. Recompensa tanto os bons quanto os maus, mas nunca recompensa os quietos." Foi nesse momento que Turner avistou Miranda ao lado de Olivia, parada à porta do corredor. Ao lado de Olivia, sim, mas parecendo estar em outro mundo. Não que Miranda estivesse sendo ignorada, certamente não era o caso. Sorria para um jovem cavalheiro que parecia convidá-la para dançar,
Contudo, não chegava nem perto de ter uma multidão à sua volta, como era o caso de Olivia. Turner tinha que admitir que a irmã reluzia como uma joia perfeitamente posicionada. Seus olhos brilhavam. Quando ria, o som musical parecia preencher o salão. Sua irmã tinha um quê de cativante. Até Turner tinha que admitir. Mas Miranda era diferente. Ela observava, sorria, mas era como se guardasse um segredo. Como se estivesse fazendo notas mentais sobre as pessoas a quem era apresentada. Vá dançar com ela, pressionou a mãe. Com Miranda? Perguntou ele surpreso, pensando que ela fosse desejar que a primeira dança fosse concedida a Olivia. Lady Rutland assentiu. Será um golpe tanto a favor dela. Você não dança desde... Ora, nem me lembro mais. Desde muito antes de Letícia morrer. Turner trincou o maxilar e teria respondido alguma coisa, contudo foi interrompido com a expressão surpresa da mãe, ainda menos estarrecedora do que veio logo a seguir. Lady Rutland exclamou que aquela deveria ser a primeiríssima blasfêmia a deixar seus lábios. Mãe, o que houve? Indagou ele. Onde está sua braçadeira? Sussurrou ela, com grande urgência. Minha braçadeira, repetiu ele, com certa ironia. Por Letícia, explicou ela, como se ele já não soubesse. Creio ter dito à senhorita, melhor, creio ter dito à senhora que optei por não guardar luto. Mas estamos em Londres, argumentou Lady Rutland, e no debut de suas irmãs. Ele deu de ombros e argumentou. Estou de casaco preto. Você só veste casacos pretos. Então, talvez eu esteja em um luto perpétuo, comentou ele, pela morte da minha inocência. Você vai provocar um escândalo, sibilou Lady Rutland. Não, ele foi firme. Quem causava escândalos era Letícia. Eu só me recuso a guardar luto pela minha esposa escandalosa. Você quer arruinar a sua irmã? Minha atitude nem se compara à repercussão negativa que as ações de minha falecida esposa poderiam causar. Tudo isso não passa de disse-me disse, Nigel. Mas o fato é que sua esposa morreu e, eu vi o corpo, mamãe. Retorquiu ele, acabando de vez com a argumentação dela. Lady Rutland recuou. Não há necessidade de tamanha grosseria. A cabeça de Turner começou a latejar. Queira me desculpar. Por favor, peço que reconsidere. Sinto muito se aborreço, falou ele, suspirando de leve. Mas não vou mudar de ideia. A senhora pode escolher. Ou eu fico em Londres, sem a braçadeira, ou volto para Nortúmbria, sem braçadeira também, concluiu ele após uma pausa. A decisão é toda sua. Lady Rutland trincou os dentes e não disse nada. Então, ele apenas deu de ombros e falou. Pois bem, vou encontrar Miranda. E foi mesmo. Já fazia 2 semanas que Miranda estava na cidade, e embora não pudesse se declarar um sucesso, Miranda tinha que admitir que também não era nenhum fracasso. Estavam exatamente onde esperava, em um lugar no meio, com os cartões de dança preenchidos pela metade e o diário repleto de observações sobre os loucos, os lesos e, ocasionalmente, os lesionados. Este último era Lord Chivalwood, que tropeçara em um degrau no baile dos Mortrands e conseguira um estiramento no tornozelo. Quanto aos loucos e lesos, eram tantos que Miranda perdera a conta. Ainda assim, para uma moça que recebera de Deus um conjunto tão peculiar de talentos e atributos, ela considerava que estava se saindo muito bem. Escrevera no diário. Deveria estar aperfeiçoando minhas habilidades sociais, mas, como observou Olivia, conversa fiada nunca foi meu forte. Consegui, no entanto, dominar a arte do sorriso amável e vago. E parece que está dando certo. Já recebi 3 convites para jantar. É claro que todos saberem que ela era a melhor amiga de Olivia ajudava bastante. Olivia havia arrebatado o ato à sociedade, como todos já esperavam, e Miranda estava se beneficiando por tabela.
Alguns cavalheiros chegaram perto de Olivia tarde demais para conseguir uma dança. Outros ficaram apavorados demais para sequer conversar com ela. Nessas horas, Miranda sempre parecia uma escolha mais confortável. Ainda assim, mesmo com toda a atenção, Miranda estava sozinha quando ouviu uma voz dolorosamente familiar. Nem acredito que consegui encontrá-la desacompanhada, senhorita Cheever. Turner. Ela não conseguiu conter um sorriso. Ele estava devastadoramente lindo em um traje de noite escuro, e a luz das velas ressaltava os tons dourados em seu cabelo. O senhor veio, declarou ela. Achou que não viria? Lady Woodland dissera que ele planejava ir, mas Miranda tinha lá suas dúvidas. Turner deixara bem claro que não queria saber da sociedade naquele momento. Muito possivelmente nos anos seguintes também. Era difícil ter certeza. Imagino que ela tenha dito que fazer chantagem para garantir que viesse, disse a jovem, postando-se ao lado dele de modo que ambos pudessem fitar a multidão. Ele se fez de ofendido. Chantagem? Mas que palavra horrenda, e neste caso, incorreta. É mesmo. Ele se inclinou na direção dela e confidenciou. Foi culpa. Culpa? Ela deu um sorrisinho e virou-se para ele com um olhar desaforado. O que o senhor fez? A questão foi o que eu não fiz. Ou melhor, o que eu não estava fazendo. Ele deu de ombros, indiferente. Fui informado de que a senhorita e Olivia serão o maior sucesso caso eu ofereça meu apoio. Imagino que Olivia seria um grande sucesso mesmo se não tivesse um tostão furado e viesse de linhagem questionável. Ora, mas também não me preocupo nem um pouco com a senhorita, disse Turner com um sorriso benevolentemente muito irritante. Então, franziu o senho. Enfim, será que podia, por gentileza, me dizer como que minha mãe poderia me chantagear? Miranda sorriu para si mesma. Estava satisfeita por deixá-lo desconcertado. Afinal, parecia sempre tão controlado, enquanto o coração dela costumava bater 3 vezes mais rápido quando o via. Por sorte, os anos de convívio faziam com que se sentisse confortável na presença dele. Se não o conhecesse de toda a vida, duvidava seriamente de sua capacidade de manter uma conversa na presença dele. Além disso, se toda vez que se encontrassem, ela ficasse travada para falar, ele com certeza começaria a desconfiar de algo. Ah, não sei, disse ela fazendo-se de pensativa. Algumas histórias de quando o senhor era pequeno e tal. Pode parar com isso. Eu era perfeito anjinho. Ela ergueu as sobrancelhas incrédula. O senhor deve mesmo pensar que sou muito ingênua. Ingênua não, talvez educada demais para me contradizer. Miranda revirou os olhos, voltando então a prestar atenção na multidão. Olivia estava do outro lado do salão, cercada pelo costumeiro séquito de admiradores. Liv tem um talento natural para isso, não é? Indagou ela. Turner assentiu. E onde estão os seus admiradores, senhorita Cheever? Eu me recuso a acreditar que não tenha nenhum. Ela ficou vermelha com o elogio dele. Creio que tenha um ou dois, mas quando Olivia está por perto, ninguém me distingue da mobília. Ele lançou um olhar incrédulo para ela. Quero ver seu cartão de danças. Miranda entregou, relutante. Ele deu uma olhada rápida e então devolveu. Eu estava certo, disse ele. Está quase todo tomado. A maior parte dos cavaleiros só chegou até mim porque eu estava ao lado de Olivia. Não diga besteira. Isso não é motivo para ficar chateada. Ah, mas não estou chateada, respondeu ela surpresa por ele ter essa impressão. Por quê? Pareço chateada? Ele recuou, perscrutando-a. Não, não parece. Estranho. Estranho? Nunca conheci uma dama que não desejasse estar cercada por um séquito de jovens solteiros em um baile. Miranda ficou um pouco irritada com o tom condescendente e não conseguiu suprimir por completo a insolência ao retrucar. Bem, agora já conhece. Turner deu uma risadinha. E como, minha menina?
A senhorita pretende encontrar um marido com essa atitude. E não me venha com esse olhar, está bem? Como se eu estivesse sendo condescendente. O que só irritou mais ainda. Foi a senhorita mesmo quem disse que gostaria de encontrar um marido nesta temporada. Maldição. Ele estava certo. Não restava uma escolha a não ser dizer: não me chame de minha querida, entre aspas, por gentileza. Ele deu um sorriso presunçoso. Ora, senhorita Shiver. Impressão minha ou a senhorita está sendo um tanto geniosa? Sempre fui geniosa. Parece que sim. Turner continuava a sorrir, o que tornava tudo ainda mais irritante. Achei que o senhor fosse estar de mau humor e de cara amarrada, resmungou ela. Turner a olhou de soslaio e deu de ombros. Aparentemente, a senhorita desperta o melhor de mim. Miranda lançou um olhar atravessado. Será que ele havia se esquecido da noite do velório de Letícia? O melhor? Disse ela com um sotaque de sarcasmo. Sério? Ele teve a elegância de parecer ao menos um pouco constrangido. De vez em quando o pior, mas esta noite só o melhor mesmo. Ao ver as sobrancelhas erguidas dela, acrescentou: estou aqui para cumprir meu dever para com a senhorita. Dever. Uma palavra tão sólida e tediosa. Seu cartão, por favor. Miranda entregou mais uma vez o cartão. Era um caderninho alegre, com rococós e um pequeno lápis amarrado ao canto com um laço de fita. Turner passou os olhos e pareceu curioso. Miranda, por que deixou todas as valsas livres? Minha mãe disse, com todas as letras, que tanto a senhorita quanto Olivia têm permissão para dançar valsa. Ah, não é essa a questão. Ela trincou os dentes por uma fração de segundos, tentando controlar o rubor que já se insinuava pelo pescoço. Se quer saber, é só porque... Desembuche, senhorita Shiver. Por que o senhor sempre me chama de senhorita Shiver quando está tentando implicar comigo? Que absurdo! Eu também uso senhorita Shiver em tom de repreensão. Ora essa, isso sim era uma melhora. Miranda... Não é nada, murmurou ela. Mas ele estava irredutível. Claramente alguma coisa. Miranda, por quê? Ah, está bem, está bem. Se quer mesmo saber, eu tinha a esperança de que o senhor fosse querer dançar valsa comigo. Turner recuou, e seu olhar denunciava a surpresa que sentia. Ou Winston, disse ela apressadamente, porque os números eram sempre seguros. Ou, pelo menos, reduziam as chances de constrangimento. Então, quer dizer que somos intercambiáveis, murmurou Turner. Não, é claro que não. Mas não sou pé de valsa, e me sentiria mais confortável na minha primeira dança em público se estivesse com alguém que eu já conheço. Inventou ela, de improviso. Alguém que não acharia uma ofensa mortal se você pisasse nos dedos dele? Algo assim, murmurou ela. Como ele havia se metido naquela encrenca? Ou Turner logo saberia que ela estava apaixonada por ele, ou pensaria que ela era uma tola que morria de medo de dançar em público. Contudo, Turner, bendito fosse, já estava dizendo: seria uma honra dançar valsa com a senhorita. Então pegou o lapisinho e assinou o nome no cartão. Pronto, a primeira valsa, a senhorita está prometida para mim. Obrigada. Mal posso esperar. Ótimo. Igualmente. Acho que devo reservar mais uma. Não consigo pensar em mais ninguém aqui com quem eu gostaria de ser forçada a puxar conversa durante uma valsa do que mais de 4 minutos. Ah, não imaginei que eu fosse um incômodo tão grande para o senhor, disse ela franzindo o senho. Não, a senhorita definitivamente não é, assegurou ele. Mas todas as outras são. Portanto, também estou garantindo a última valsa. Mas a senhorita está por sua conta durante os demais, certo? Melhor não dançarmos mais de 2 vezes. Nossa, com certeza não, pensou Miranda com sarcasmo. Imagine! Alguém poderia pensar que ele não havia sido forçado a dançar com ela. Mas, sabendo o que era esperado dela, Miranda sorriu e disse: Não,
É claro que não. Então está bem. A voz de Turner trazia o tom objetivo usado pelos homens quando estão prontos para encerrar uma conversa, independentemente de quem fosse o interlocutor. Vejo ali adiante o jovem Hardy, que está vindo reivindicar a próxima dança. Então vou buscar algo para beber. Vejo a senhorita na primeira valsa. Então ele a deixou ali, de pé, no canto do salão, e cumprimentou o Sr. Hardy, com um murmúrio ao passar por ele. Miranda fez uma mensura cortês para seu par, então pegou a mão enluvada e o acompanhou ao centro do salão para a quadrilha. Não ficou surpresa quando, depois de um breve comentário sobre o vestido dela e sobre o clima, ele perguntou sobre Olivia. Miranda respondeu da forma mais educada que pôde, tentando não encorajá-lo demais. A julgar pela multidão que cercava a amiga, as chances do Sr. Hardy eram ínfimas. Por sorte, a dança logo terminou, e Miranda adiantou-se para perto da amiga. Ah, Miranda querida! Exclamou ela. Por onde você estava? Estava falando de você para todos. Não creio, disse Miranda, erguendo as sobrancelhas com ceticismo. Mas estava mesmo. Não estava? Olivia cutucou um cavalheiro na costela e ele imediatamente confirmou. Acha que eu mentiria para você? Miranda reprimiu um sorriso. Se fosse conveniente para você. Você é terrível. Pare com isso. Enfim, onde estava? Eu precisava de um pouco de ar, então parei em um cantinho para tomar uma limonada. Turner me fez companhia. Ah, então ele já chegou? Vou guardar uma andança para ele. Miranda olhou para a amiga confusa. Imagino que já estejam todas ocupadas. Não pode ser. Olivia olhou para o próprio cartão. Ora essa. Bem, vou ter que riscar um desses então. Olivia, você não pode fazer isso. E por que não? Escute, Miranda. Você precisa saber que... Ela hesitou, de repente, voltando a se dar conta da presença de seus muitos admiradores. Então se virou sorrindo para todos, radiante. Miranda não ficaria surpresa se todos tivessem desabado no chão, um a um, como moscas. Algum dos cavalheiros poderia fazer a gentileza de buscar uma limonada? Perguntou ela docemente. Estou morrendo de sede. Seguiu-se uma onda de confirmações e depois uma onda de movimento. Espantada, Miranda ficou ali observando todos os jovens debandarem em grupo. Parecem até ovelhas, sussurrou ela. Bem, sim, concordou Olivia, tirando o que estão mais para bodes. Miranda mal teve 2 segundos para tentar decifrar o comentário antes de que Olivia prosseguisse. Brilhante, não acha? Consegui me livrar de todos de uma só vez. E saiba você que estou ficando muito boa nisso. Miranda sentiu, sem dar ao trabalho de tecer qualquer comentário. Realmente não havia por que tentar produzir uma resposta à altura, porque quando Olivia contava uma história... O que eu ia dizer, prosseguiu Olivia, confirmando, sem se dar conta, a hipótese de Miranda. É que, sinceramente, quase todos são pavorosos e tão entediantes. Miranda não conseguiu reprimir uma alfinetada na amiga. Bem, vendo-a em ação, acho que ninguém jamais diria que pensa assim. Ah, não é que eu não esteja me divertindo, assumiu Olivia com uma expressão meio irônica. Sinceramente, sinto que estou entre a cruz e a estrada. A estrada? Repetiu Miranda, divertindo-se com a confusão que a amiga fizera com o provérbio. O que exatamente significa estar entre a cruz e a estrada? Olivia inclinou a cabeça para o lado. Ah, estrada não! Espada! Entre a cruz e a espada. Não foi algum escritor famoso que disse isso? Shakespeare, talvez? Não. Mas que inferno! Agora ela não ia conseguir parar de tentar lembrar se algum escritor teria falado isso de fato. Não foi Shakespeare. Maquiavel? Miranda repassou mentalmente a lista de escritores famosos. Acho que não. Turner? Turner? Qual Turner? Meu irmão. Miranda ergueu o rosto na hora, repetindo. Turner? Olivia inclinou-se um pouco para o lado.
esticando o pescoço para espiar algum lugar atrás de Miranda. Parece bastante determinado, a julgar pelo semblante. Miranda olhou para o próprio cartão de danças. Deve estar da hora da nossa valsa. Olivia inclinou a cabeça para o lado pensativa. É até que está bem bonito, não é? Miranda piscou, tentando reprimir seu suspiro. Turner estava mesmo muito bonito. Quase insuportavelmente bonito. E agora que estava viúvo, todas as moças em idade para casar e suas respectivas mães correriam atrás dele. Será que ele vai se casar de novo? Perguntou Olivia, sussurrando. Não sei. Miranda engoliu em seco. Ele vai ter que se casar, não acha? Bem, ainda temos um Winston para gerar o herdeiro. E se você... O cotovelo de Miranda acertou em cheio as costelas de Olivia. Nesse momento, Turner parou ao lado delas e ambas cumprimentaram com mensuras educadas. É um prazer ver você, irmão, disse Olivia com um sorriso enorme. Já havia quase desistido de encontrá-lo por aqui. Que absurdo, Olivia. Se eu não viesse, mamãe comeria meu fígado. E ela estreitou os olhos. Foi quase imperceptível, mas Miranda tendia a reparar tudo nele. E perguntou. Por que Miranda lhe deu essa cotovelada nas costas? Não dei cotovelada nenhuma, protestou Miranda. E então, quando o olhar fixo dele ficou mais cético, ela murmurou. Foi um cutucão. Isso sim. Cotovelada, cutucão. O que importa é que as duas coisas são sinais de uma conversa muito mais interessante do que qualquer outra coisa que esteja acontecendo nesse maldito salão. Turner! Protestou Olivia. Turner ignorou a irmã e insistiu com Miranda. Acha que ela está recriminando meu linguajar ou minha opinião de que todos os convidados desse baile são uns idiotas? Imagino que seja linguajar, respondeu Miranda, com calma, porque sua irmã também afirmou que a maioria dos cavalheiros aqui presentes são idiotas. Não foi o que eu disse, objetou Olivia. Apenas falei que eram entediantes. Ovelhas, confirmou Miranda. Bodes, acrescentou Olivia, dando de ombros. Turner começou a ficar assustado. Deus do céu, vocês duas falam uma língua própria? Não, estamos sendo perfeitamente claras, disse Olivia. Mas me diga, irmão, quem foi que cunhou a expressão entre a espada e a cruz? Não estou entendendo a ligação entre duas coisas, murmurou Turner. Não foi Shakespeare, falou Miranda. Olivia balançou a cabeça. Se não ele, quem mais poderia ser? Ora essa, retrucou Miranda. Qualquer um dos milhares de notórios escritores da língua inglesa. Foi por isso que você... cutucou Olivia? Perguntou Turner. Sim, respondeu Miranda, aproveitando a oportunidade. Infelizmente, Olivia foi meio segundo mais rápida ao dizer. Não. O olhar de Turner corria de uma para a outra, parecendo achar graça. Eu estava falando de Winston, disse Olivia impacientemente. Ah, Winston! Turner olhou ao redor. Ele está aqui, não está? Então, ele arrancou um cartão de dança das mãos de Miranda. Por que ele não reservou uma dança? Esperava ver no mínimo 3 aqui. Achei que ele e a senhorita estivessem pensando em casamento. Miranda tricou os dentes, recusando-se a responder, o que era uma escolha muito razoável, porque sabia que Olivia não deixaria a oportunidade passar. Não foi oficializado, disse ela, mas todos concordam que formariam um par esplêndido. Todos? Perguntou Turner baixinho, olhando para Miranda. E quem discordaria? Respondeu Olivia com impaciência. A orquestra pegou os instrumentos e os primeiros acordes de uma valsa começaram a preencher o salão. Creio que é minha dança, disse Turner, e Miranda percebeu que ele a encarava. Ela estremeceu. Vamos, murmurou ele, estendendo a mão. Incapaz de falar, Miranda apenas assentiu. Turner tinha um efeito sobre ela, um efeito estranho, que a deixava trêmula e ofegante. Bastava um olhar. Não um olhar corriqueiro de sempre em meio a uma conversa informal, mas um olhar de verdade, fixo,
Apenas um olhar daqueles olhos azuis profundos e perspicazes para que ela se sentisse nua, com a alma despida. E o pior era que ele não fazia a menor ideia. Ali estava ela, com suas emoções à flor da pele. E Tanner provavelmente não via nada além de seus olhos castanhos e insosso. Ela era amiga da irmã mais nova dele, e provavelmente nunca viria a ser mais nada. Então, vocês vão me deixar sozinha? É isso mesmo? O tom de Olivia não era petulante, mas foi acompanhado de um leve suspiro mesmo assim. Não se preocupe, assegurou Miranda. Você não vai ficar sozinha por muito tempo. Vejo que seu séquito já está voltando com as limonadas. Olivia torceu o nariz. Já reparou, Tanner, como Miranda tem um senso de humor sarcástico? Miranda reprimiu um sorriso e inclinou a cabeça para o lado. Por que eu tenho a impressão de que seu tom não vê lá muitos elogios? Olivia gesticulou, enxotando os dois. Andem, vão lá dançar. Divirta-se com Tanner. Tanner pegou a mão de Miranda pelo cotovelo e a conduziu ao centro do salão. A senhorita tem mesmo um senso de humor bastante peculiar, murmurou ele. Tenho? Sim, mas é a característica sua de que mais gosto. Então, por favor, não mude. Ela fez esforço para não se sentir absurdamente feliz. Vou me esforçar, milord. Ele estremeceu, posicionando os braços ao redor do corpo dela para dançar. E de onde veio isso de milord? Desde quando a senhorita ficou tão pomposa? Culpa de todo esse tempo que estou passando aqui em Londres. Sua mãe tem me obrigado a seguir todas as regras de boa etiqueta. Ela me deu um sorriso doce. Nigel. Ele fez uma careta. Acho que prefiro milord. E eu? Turner. A mão dele segurou a cintura dela com mais força. Ótimo. Vamos manter assim. Miranda suspirou levemente e os dois pararam de falar. Dentre tantas valsas, aquela era um tanto lenta. Nada de giros de tirar o fôlego, nada para deixá-la tonta e com a cabeça rodopiando, o que lhe dava oportunidade de sobra para saborear o momento, para se deleitar com o toque dele. Miranda sorvia seu perfume, sentia o calor que irradiava de seu corpo e simplesmente se permitiu aproveitar. Era tudo perfeito, absolutamente perfeito. Era quase impossível imaginar que ele não sentia o mesmo. Mas ele não sentia. Miranda não se iludia. Por mais que desejasse reciprocidade por parte de Turner, sabia muito bem que não seria capaz de transformar esse desejo em realidade. Quando ergueu o rosto para ele, viu que seu olhar estava perdido em alguém na multidão, como se matutasse um problema em silêncio. Não era um semblante de um homem apaixonado. E ele não agiu como um homem apaixonado quando, ao olhar para ela, enfim comentou. A senhorita não é má na valsa, Miranda. Na verdade, até que é bastante boa. Não vejo motivo para ter ficado nervosa. Ele estava sendo gentil, fraternal, o que era de cortar o coração. Não tive muita oportunidade de praticar nos últimos tempos, improvisou ela, já que ele parecia esperar por uma resposta. Nem com Winston? Winston, ecoou ela. Pelo olhar de Turner, ele estava achando graça quando disse, caso não se lembre, é meu irmão mais novo. Sim, disse ela. Não, quer dizer, não. Faz anos que não dançam com Winston. Ah, é? Ela ergueu o rosto para ele. Havia um estranho no tom. Uma insinuação de quase, mas não exatamente, prazer. Não ciúmes, infelizmente. Miranda imaginava que, de um jeito ou de outro, ele não se incomodaria nem um pouco se ela dançasse com o irmão dele, mas tinha a estranha sensação de que ele estava se parabenizando, como se tivesse previsto a resposta dela. E, agora, estivesse satisfeito com a própria natureza. Meu Deus! A imaginação dela estava voando. Olivia sempre dizia que Miranda vivia pensando demais, e pela primeira vez na vida, ela tinha que admitir que a amiga tinha razão. Não vejo Winston com frequência, disse Miranda, torcendo para que a conversa pusesse fim aos pensamentos compulsivos sobre a pergunta sem resposta.
como, por exemplo, todas as implicações por trás de "Ah, é? Ah, é?" indagou Turner, com interesse, aumentando de leve a pressão na base das costas dela, conduzindo-a para o lado direito. Ele está sempre na universidade, agora mesmo, inclusive. O período não terminou. Vai vê-lo com mais frequência durante o verão, imagino. Suponho que sim. Ah, quanto tempo o senhor pretende ficar aqui? Em Londres? Ela sentiu. Ele hesitou. Fizeram um belo giro para a esquerda e então, por fim, ele respondeu. Não sei ao certo, mas acho que não muito. Entendo. Em todo caso, eu deveria estar de luto. Minha mãe está chocada porque estou sem braçadeira. Eu não estou. Ele sorriu para ela, e dessa vez não foi nada fraterno. Não que tivesse sido um sorriso cheio de paixão e desejo, mas pelo menos era algo novo. Um sorriso mateiro, cúmplice, que fez Miranda sentir como se fizesse parte de uma equipe. Ora, ora, senhorita Cheever, murmurou ele com malícia. É impressão minha ou a senhorita está sendo um tanto rebelde? Ela ergueu o queixo com certo orgulho. Nunca entendi a necessidade de ficar de luto por alguém que mal conhecemos, e definitivamente não vejo o menor cabimento em ficar de luto por uma pessoa detestável. Ele ficou inexpressivo por um breve momento, e então sorriu. A senhorita foi forçada a ficar de luto por quem? Ela abriu um sorrisinho. Um primo. Turner chegou ligeiramente mais perto. Alguém já lhe disse que não é apropriado sorrir quando o assunto é a morte de um parente? Eu nem cheguei a conhecer o sujeito. Mesmo assim, Miranda deu uma risadinha bem feminina. Sabia que Turner a estava provocando, mas estava se divertindo demais para interromper. Ele passou a vida inteira no Caribe, acrescentou ela, embora não fosse em todo verdade. Ora, ora, mas que sanguinária a senhorita é, mocinha. Ela deu de ombros. Vindo de Turner, o comentário parecia um elogio. Enfim, eu ainda acho que, em breve, a senhorita vai entrar para a família, disse ele, desde que consiga tolerar meu irmão mais novo por longos períodos de tempo. Miranda tentou imprimir sinceridade no sorriso. Casar com Winston não era bem seu método de escolha para entrar na família Bevelstock. E apesar dos planos e tramóias de Olivia, Miranda não achava provável que um pedido de casamento estivesse por vir. Havia muitos motivos excelentes para se casar com Winston e um único e contundente motivo para não se casar. Um motivo que estava bem diante dela naquele instante. Se tivesse que casar com alguém que não amava, Miranda teria de escolher outra pessoa que não o irmão do homem que ela de fato amava. Ou achava que amava. Ela não parava de tentar se convencer do contrário, dizendo a si mesma que tudo não passava de uma paixonice de menina e que superaria aquele sentimento, que já tinha superado inclusive, mas que ainda não se dera conta. Ela só estava habituada a se ver como uma mulher apaixonada por ele. Só isso. Mas aí ele fazia algo completamente desprezível, como sorrir para ela, e todo esforço de Miranda caía por terra. Era preciso começar tudo de novo. Um dia, isso valeria a pena. Um dia ainda acordaria e perceberia que passara 2 anos consecutivos sem pensar em Turner. E em um passe de mágica, esses 2 dias viraram 3, 4 e... Miranda! Ela ergueu o rosto e viu Turner a observar com uma expressão zombeteira. Teria parecido condescendente, não fosse pelos cantinhos dos olhos levemente enrugados. Por um momento, ele pareceu leve e jovem, e talvez até mesmo satisfeito. E Miranda ainda estava apaixonada por ele. Pelo menos até o fim da noite, não haveria a menor chance de se convencer do contrário. Na manhã seguinte, ela recomeçaria mais uma vez. Por ora, nem sequer se daria ao trabalho de tentar. Quando a música chegou ao fim, Turner soltou a mão dela, deu um passo para trás e executou uma elegante mensura. Miranda respondeu do mesmo modo e então aceitou o braço dele, deixando que Turner a conduzisse pelo salão. Onde será que está Olivia? Murmurou ele, olhando de lado para o outro.
Imagino que vou ter que expulsar um dos cavaleiros do cartão dela e tirá-la para dançar. Meu Deus, não precisa falar como se fosse um suplício, exclamou Miranda. Não somos tão pavorosos assim. Ele se voltou para ela com um traço de surpresa no olhar. Ora, eu não estava me referindo a você. Nossa dança não foi o menor incômodo, assim como o elogio. O comentário fora, na melhor das hipóteses, comedido. Miranda, no entanto, deu um jeito de ficar feliz. E isso, pensou ela, infeliz, era a prova cabal de que havia chegado ao fundo do poço. Ela estava descobrindo que o amor platônico ficava pior quando se estava na presença da pessoa amada. Passara quase 10 anos sonhando acordada com Turner, esperando pacientemente por qualquer notícia dele, que os Bevelstocks deixassem escapar durante um chá da tarde, tentando mascarar a alegria e a satisfação que sentia, sem falar do pavor de ser desmascarada. Quando ele aparecia, uma vez ou outra por ano. Acho que nada poderia ser mais patético do que isso. Naquele momento, começava a perceber que estava enganada. Sem dúvida. O atual conjuntura era muito pior. Antes, ela era invisível. Agora, era um sapato velho e confortável. Droga! Ela olhou para ele de soslaio, mas Turner não correspondeu. Não que estivesse intencionalmente não olhando para ela. Com certeza, ele não estava evitando olhar para ela. Ele apenas não olhava e ponto final. Miranda não afetava nem um pouco. Ah, lá está Olivia, informou ela suspirando. Como sempre, cercada por uma multidão ridícula de admiradores. Turner observou a irmã atentamente. Não me parece que nenhum deles esteja se comportando mal, não é? Tive um dia bem longo e prefiro não ter que fazer o papel de irmão bravo. Miranda ficou na ponta dos pés para olhar com mais atenção. Acho que o senhor pode ficar despreocupado. Ótimo. Então, ele percebeu que ainda estava com o pescoço dobrado, observando a irmã com o olhar meio perdido. Hã? Virou-se para Miranda outra vez. Ela ainda estava ao seu lado, percrustando-o com aqueles olhos castanhos incansavelmente curiosos. Turner? Disse ela. Hã? Repetiu ele. Você está com uma cara esquisita. Nada de o senhor está bem ou algo aflige. Só. Você está com uma cara esquisita. Ele teve que sorrir. Pensou no quanto gostava daquela garota no fim das contas. Como no dia do velório de Letícia, ele agira mal com ela. Então, sentiu um impulso de fazer algo por ela. Olhou para a irmã mais uma vez e se virou lentamente para Miranda. Se eu estivesse na flor da idade, o que veja bem, não é o caso. Turner, você nem chegou aos 30 anos. Miranda parecia meio impaciente, com certo ar de tutora que Turner achava curiosamente divertido. Ele deu de ombros com displicência. Pois, me sinto mais velho. Para ser sincero, nos últimos tempos, tenho me sentido um ancião. Então, percebendo que ela o encarava com expectativa, pigarreou e disse. O que eu estava tentando dizer era que se eu estivesse esquadrinhando a nova leva de debutantes, acho que Olivia não chamaria minha atenção. Miranda ergueu as sobrancelhas. Bem, ela era sua irmã, afinal. Além das questões legais envolvidas, ainda... Ora, francamente, pensou ele, interrompendo-a. Eu estava tentando fazer um elogio. Ah, ela pigarreou, ruboruzando um pouco. Embora meia luz, fosse difícil ter certeza. Bem, nesse caso, por favor, fique à vontade. Olivia é mesmo muito bonita, prosseguiu ele. Mesmo sendo o irmão mais velho dela, posso notar isso. Mas falta algo em seus olhos. Miranda pareceu chocada. Turner, isso é coisa que se diga? Sabe tão bem que eu e Olivia somos muito inteligentes. Muito mais do que a maioria dos homens naquele enxame ao redor dela. Ele se permitiu parar e observá-la. Que mocinha leal. Turner não tinha a menor dúvida de que, se necessário fosse, ela tomaria um tiro no lugar de Olivia. Que bom que ele estava ali.
Além do efeito calmante que Miranda exercia em Olivia, ele tinha a sensação de que todos os Bevelstocks sentiam tremenda gratidão por ela. Por isso, Miranda era, com certeza, a única coisa capaz de tornar suportável a estadia em Londres. Deus sabia o quanto ele não queria ter vindo. A última coisa de que precisava naquele momento era ter que lidar com mulheres interesseiras em ocupar o infeliz lugar de Letícia. Com Miranda por perto, pelo menos ele tinha certeza que teria boas conversas. Claro que Olivia é inteligente, disse ele. Vou me corrigir. Quis dizer que eu, pessoalmente, não ficaria intrigado por ela. Miranda contraiu os lábios. Lá estava mais uma vez a tutora. Bem, suponho que isso seja um direito seu. Ele sorriu e se aproximou só um pouquinho. Acho que seria muito mais provável que eu me visse atraído para o seu lado. Não seja ridículo, murmurou ela. Estou falando sério, garantiu ele. Mas, por outro lado, sou mais velho do que a maior parte desses bobos que ficam rodeando a minha irmã. Talvez o meu gosto tenha mudado com o tempo, vai saber. Mas no fim das contas, suponho que refletir sobre isso não vai levar a nada. Porque não estou na flor da idade e não estou de olho na leva de debutantes da temporada. E não está procurando uma esposa. Foi uma afirmação, não uma pergunta. Pelo amor de Deus, não. Que diabos eu faria com uma esposa? 2 de junho de 1819. No café da manhã, Lady Rutland declarou que o baile de ontem foi um sucesso assombroso. Não pude deixar de rir na escolha de palavras dela. Creio que ninguém recusou o convite e juro que nunca vi um salão tão cheio na vida. Eu definitivamente ainda me sinto assombrada pela lembrança de ter que interagir com tantos estranhos. Acho que tenho de fato uma alma de uma garota do interior. Porque não sei se gostaria de estar tão perto dos outros cavaleiros, mais uma vez. Foi por isso que eu disse, durante o desejum, o que fez Turner cuspir o café que bebia. Lady Rutland lançou um olhar assassino para ele. Mas imagino que ela não seja tão apaixonada pelas toalhas de mesa a ponto de chegar às vias de fato. Turner pretende ficar apenas 1 ou 2 semanas em Londres. Ele está conosco na Rutland House, o que é ao mesmo tempo maravilhoso e péssimo. Lady Rutland relatou ter sido abordada por uma viúva velha e ranhita. Nas palavras dela, não minhas. Em todo caso, Lady Rutland se recusou a revelar a identidade da viúva em questão. A velha teria declarado que eu estava muito grudada em Turner e que as pessoas poderiam acabar tendo a impressão errada. Ela nos contou que disse à viúvelha, viúvelha, que engenhoso, que eu e Turner somos praticamente irmãos, que é simplesmente natural que eu interaja bastante com ele no meu baile de debutante e que não havia nenhuma impressão errada para as pessoas terem. Mas eu me pergunto se em Londres existe alguma impressão correta.